Olá, sexto ano! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou o professor Joel, quero dar as boas-vindas a você, aos seus responsáveis que possam estar aí acompanhando as aulas e também aos nossos queridos colegas professores. Sejam todos muito bem-vindos e, para interagir com vocês aqui no chat, a gente tem o nosso querido professor Magno. Olá, pessoal do sexto ano, estamos aí iniciando mais uma aula de ciências. Eu vou estar aqui na mediação, lendo aí as participações de vocês no chat. Então, nós estamos ainda no período de adaptação e tudo mais, então eu faço aí até essas objeções de que algumas coisas podem não ocorrer da maneira que a gente espera, mas fica à vontade aí que a gente, sempre lembrando vocês, a gente está aqui numa parceria. Eu e o professor Joel, a gente aqui está num suporte, mas é o professor aí que está à frente das turmas, enfim, ele que manda no conteúdo e tudo mais, a gente está aqui só para fazer um apoio. Por isso eu conto com vocês aí, com uma boa participação no chat, e qualquer dúvida a gente está aí para ajudar no que for possível. Isso aí, muito bem, muito obrigado, professor. Então, conforme o professor Magno falou, né, nós estamos aqui realmente para dar esse apoio a toda a rede, tá ok? E nós também fazemos parte desta rede, né? Nunca esqueçam disso, tá bom? Bom, vamos para aquela parte mais técnica, né? Vamos falar da habilidade de hoje, tá bom? Então, hoje é a habilidade 04, então a gente vai revisitar, né, a habilidade 04, tá? Associar a produção de medicamentos e outros materiais sintéticos ao desenvolvimento científico e tecnológico, reconhecendo benefícios e avaliando impactos socioambientais. Muito bem, então essa é a habilidade pretendida aí da gente trabalhar hoje. O que nós vamos fazer aí nesta aula, né? Basicamente, a gente vai refletir aí sobre a importância dos produtos industrializados, né? E também os impactos desses produtos industrializados. Porque às vezes, né, a gente fala, não, isso aqui é produto químico, né? Isso aqui é ruim, isso aqui não sei o que lá. Bom, primeiro a gente tem que começar pensando assim, né? Será que, se a gente pensar economicamente, vamos pensar só em emprego de pessoas, será que a indústria é ruim? Né? Se a gente pensar só no emprego das pessoas, né? Será que a indústria é ruim? Se a gente pensar só no emprego das pessoas, será que produzir, né, produtos químicos é ruim? E aí, se a gente for mais além, o que será que é químico, né? Será que o ar que eu respiro não é químico também? Será que o que consiste aqui, o meu corpo, ele não é formado também por átomos, por moléculas? Será que ele não é químico também? E o universo? Então a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas que a gente fala, tá bom? Isso é natural, é bom, isso é sintético, é ruim, isso foi fabricado por alguém, é ruim, isso foi feito a partir da natureza, é bom. A gente já discutiu isso antes, a gente vai voltar a discutir sob uma outra ótica, né? Mas a gente vai voltar a discutir isso hoje, tá bom? E eu já começo perguntando para você, então. Para você aí, ó. O que é um produto sintético? Tá bom? Vou dar 2 minutinhos para você.
Legal, Edjoel. Olha, tem várias participações aqui, mas fica sempre aquela dúvida, se você aí de casa possivelmente puder colocar isso para nos alertar, se é o aluno que está escrevendo ou se é o professor. Mas, enfim, tem umas participações muito bacanas, eu vou ler o nome do professor, tá, Ed? Ó, a professora Lourdes escreveu que material feito pelo homem, o exemplo, o remédio, tem vários bons dias aqui. A professora Evelyn, eu selecionei uma coisa que é interessante, que olha só, ela resumiu, né? Possivelmente, resposta de aluno. Algo que imita o natural, professor Edjoel. E isso vem complementado pelo Diego, que escreveu, pro Diego também, que escreveu, são produtos produzidos pelo homem artificialmente em laboratórios. Aí, se a gente pegar o que a professora Evelyn escreveu, para imitar o natural, né? Fica aí vai se complementando, né, Edias? Tem algumas coisas bacanas aqui, por exemplo, o professor Lucílio escreveu que é produzido através de produtos derivados do petróleo, por exemplo. Por exemplo. Que o petróleo é natural e aí derivado do petróleo já é artificial. Pelo menos é isso que ele quis dizer. Perfeito. Não está legal? Muito bom. Olha, se eu encontrar alguma coisa aqui, professor, eu prometo que eu já passo para você. Ok. Mas tem alguns alunos aqui que estão participando com certeza. Ó. Não sei se está aberto para eles a participação deles, mas eles estão participando. Ó, vou ler a última aqui. Ó. Professor Valdecir escreveu, artificial feito pelo homem, recombinando átomos de outras substâncias, até naturais. Essa aqui eu gostei. O que você achou, Ed? Perfeita. Quer comentar? Na verdade, a nossa aula vai girar em torno dessa afirmação, tá? Porque é muito simples, né? A gente simplifica a vida. Quando a gente fala assim, olha, isso aqui é uma árvore, então é natural. Ah, isso aqui foi o homem que fez, então é artificial. Né? Aí eu já começo, a ideia é provocar mesmo, porque eu já começo assim, então quer dizer que o homem não faz parte da natureza. Né? Por que quando um animal faz uma toca, essa toca também é natural? Mas o homem, quando ele faz uma casa, tem que ser artificial. O homem não faz parte da natureza, então? Então, isso aí vai ficar como reflexão. Tá? Eu queria dar um abraço para a Vivian, que escreveu aqui que odeia a aula de ciências. Né? Olha, você tem todo o direito de odiar, tá? Mas a nossa vida é assim, tem coisas que a gente não gosta e precisa fazer também. Tá bom? Eu não vou ficar bravo com você porque você não gosta de ciências, não. Eu espero que você encontre o seu projeto de vida e o seu caminho. Agora, você saiba que ciências é importante também, tá? Como todas as outras coisas. Tudo Aliás, bem, o comentário pode ser artificial ou natural, né? Eu espero que esse comentário tenha sido natural. Exatamente. Nós não estamos aqui, gente, jamais para endeusar a ciência. Muito pelo contrário. Até se eu acho que o bom cientista é aquele que duvida da ciência. Tá bom? Você talvez seria uma ótima cientista, justamente porque você não gostar e ter essas dúvidas em relação à ciência, você iria lá questionar e, entendeu? Iria contribuir muito. Tá bom? Pois bem, então, gente, eu não tinha o hábito de fazer o slide com respostas. Por quê? Porque eu, como a minha experiência de sala de aula, eu sei que às vezes a gente entrega a resposta para o aluno, a resposta dele está melhor do que a nossa, mas aí ele apaga a dele porque está diferente da nossa. Tá? Mas houve, né, a gente fez aí uma aula em que a gente fez uma conversa mais intimista e alguns professores sugeriram que eu colocasse o slide com resposta. Então eu estou fazendo essa experiência. Tá bom? Então tem um slidezinho aí com a resposta. Tá bom? Mas não quer dizer que é a melhor resposta. Então tá aí, ó. É considerado um produto sintético aquele que é fabricado em laboratório, ou seja, ainda que tenha sido extraído da natureza, em princípio, passou a ser fabricado sem a necessidade de novas extrações. Então isso é uma coisa. Eu pego uma molécula da natureza e eu copio ela em laboratório, tá bom? E outra coisa, né? Aí ela não vai precisar mais ser extraída da natureza, tá? Isso é uma forma. E a outra coisa é quando eu pego uma molécula e modifico ela, criando um produto que não existia. Tudo bem? Então, essas duas formas eu posso considerar sintético. Eu posso imitar uma coisa que já existe na natureza, né? Ou eu posso criar uma coisa totalmente nova a partir de alguma coisa que eu encontro na natureza. Por isso que eu acho meio complicado. É importante a gente classificar as coisas, né? A ciência vive de classificar coisas, mas eu acho meio complicado essa história. Isso é natural, isso é artificial.
tá bom? Mas como a gente ainda não encontrou uma forma melhor de classificar, então fica assim, por enquanto, tudo bem? Então, natural é tudo aquilo que eu encontro lá na natureza, do jeito que eu encontro eu utilizo, né? E sintético é aquilo que eu modifico de alguma forma, ou então eu copio aquele que está na natureza, tá bom? Eu tenho aí um exemplo interessante. Olha só que bonitinha essa imagem aí. Essa plantinha aí é o salgueiro chorão, tá bom? Por que eu coloquei ele aí? Gente, é a partir da casca desse salgueiro chorão aí que é feito esse remédio que está do lado aí, a aspirina, tá bom? Então você extrai, né, o ácido daí, é um ácido, tá bom? E a partir disso você produz. Ah, e aí, a aspirina é natural ou artificial? Ela é artificial. Por quê? Porque eu extraio e eu vou, né, modificar, tá bom? Eu vou modificar a molécula dela para poder fazer o remédio. Tá? Ah, e se eu pegar e ferver e fizer um chá do salgueiro? Provavelmente alguém usava, né? E tinha um efeito semelhante. Tá? Mas às vezes tinha algum efeito colateral lá, que a mudança da molécula pode ter melhorado isso. Ou não. Aí já fica a dica para vocês pesquisarem, né? Por que será que foi necessário modificar essa molécula que já era encontrada na natureza? Tá? Então, olha só, eu tinha uma coisa natural e a partir desta coisa natural eu modifiquei e criei outra. Tá bom? Então, a gente discutiu aí em slides anteriores, não foi? Por que eu chamo isso de natural e isso de artificial, ainda que eu não concorde muito com essa classificação, porque aí eu tiro o homem da natureza, né? Eu acho que um dos grandes problemas do homem é achar que ele não faz parte da natureza, e aí ele acaba destruindo tudo. Mas nós fazemos parte da natureza, tá? Gostando ou não disso, tudo bem? Muito bem, então eu quero que você me diga aí, ó, nas figuras anteriores, o que foi fabricado pelo homem e o que está de forma natural? Facinho, né? 2 minutinhos aí, tá bom? Ó, Luiz Otávio, aluno, colocou assim, Ed, o remédio foi fabricado pelo homem. Sim. E o salgueiro foi natural. O professor Roberto ele colocou umas interrogações aqui, talvez ele não tenha entendido a intenção da pergunta. Tá. A gente pode melhorar isso, não tem problema não. Professor Iris, pro Iris, escreveu a planta natural e o remédio artificial. Isso. E aí acompanhado também pelo Pedro, professor Pedro e tal. E eu tinha mais um aluno aqui, perdi, achei. É a Lídia. Bom dia, Lídia. O remédio artificial e a árvore natural.
Muito bem. É fabricado pelo homem aspirina, disse a professora Elaine. Bom dia, Elaine. E todos nessa ordem aí. Eu tinha feito uma observação aqui fora do ar, conversando com o Edjoel, mas ninguém escreveu isso. Uma coisa meio engraçada, né? Porque eu comentava que a disposição ali daquele lago, com o gramado e a árvore e tal, podia ter sido considerado alguma coisa criada pelo homem, né? Não sei se é a natureza Sim. que fez aquilo lá, né? Um paisagismo, né? É. Muito bem. Mas vale a reflexão aí dos professores que foram trazidas e tal, para essa questão. Muito bem. Quer comentar, Ed, alguma coisinha? Quero, porque assim, eu acho que o questionamento é pertinente, né, do professor que perguntou talvez qual o objetivo dessa pergunta, é fazer essa reflexão. Nossa, eu criei a aspirina, né? O cientista lá que desenvolveu a aspirina, ele criou a aspirina? Não, ele a partir de uma molécula que já estava na natureza, e aí a gente esquece a natureza. A gente vai lembrar só do cara que criou a aspirina. É para fazer essa reflexão mesmo, do que é natural e o que não é natural, né? Então, assim, a aspirina já estava lá na árvore, talvez precisando de uma modificaçãozinha ou outra, tá bom? Então era mesmo para fazer esse tipo de reflexão. Olha só, o que é artificial não é tão artificial assim, né? E a partir do que é natural eu posso criar outras coisas, boas e ruins, tá bom? E aqui a gente está falando deste remédio porque ele foi o primeiro, né, industrializado, assim tal, porque vocês sabem que a medicina mais antiga ela se utilizava de plantas, se utilizava de pedaços de animais, etc. e tal. E o primeiro remédio industrializado, assim reconhecidamente, tal, da farmacologia, blá blá blá, né, considerado o pioneiro é esse, extraído do salgueiro. Tá? Porque é importante a gente falar essas coisas, porque tem gente que às vezes vai estudar e não sei o que, e se especializa, aí o cara se torna médico, e esquece das propriedades das plantas. E aí ele fala que a planta não serve, que só serve o que está lá na farmácia. Mas olha, quem estuda farmacologia sabe disso, melhor do que eu. Eu não sou farmacêutico, mas quem é farmacêutico sabe melhor do que eu. Né? Que muitas moléculas são extraídas de plantas ainda hoje. Dá para fazer remédio. Tá? Inclusive, existem estudos que quando você vai fazer busca na selva, né, busca por remédios, se você vai dar um tiro no escuro, você encontra menos de 1% de princípio ativo. O que é princípio ativo? É a parte da planta que potencialmente pode te melhorar aí numa condição de saúde e restabelecer o equilíbrio do seu corpo. Menos de 1%. E quando você vai numa comunidade que ela é uma comunidade tradicional, seja quilombola, seja indígena, seja cabocla, você chega a ter mais de 40% de encontrar princípio ativo. Ou seja, a partir do conhecimento popular de planta, etc. Tal, você consegue acertar muito mais plantas que você vai encontrar princípio ativo para fazer remédio do que quando você vai com um tiro no escuro, sem saber. Tá? Então, sim, as plantas têm esse potencial. Agora, o que a gente não pode esquecer, de novo, já falei isso em outra aula, não é porque é natural que quer dizer que é bom. Tá? Mesmo as drogas vegetais, tá? Porque existe um estudo em cima dessas plantas medicinais, e aí a gente chama isso de droga vegetal, mesmo as drogas vegetais têm contraindicação, têm efeitos colaterais. Eu gosto de dar sempre um exemplo, que é uma coisa que eu gosto muito, que é o chá de hortelã. Eu adoro tomar chá de hortelã, mas ele causa problemas sérios intestinais. Tá? Pode causar até sangramento no intestino, tomado em excesso. É o chazinho que a vovó faz. Está tomado em excesso. Então, quer dizer, não é porque é natural que eu posso utilizar indiscriminadamente. Tá? E aí a gente acaba um pouco com esse discurso, que se é natural é bom, se é sintético é ruim. Tem coisa que é natural e não é boa. Eu gosto sempre de falar do veneno da cascavel, né? Injeta veneno da cascavel na veia para você ver. Tá? É 100% natural. Então não é porque é natural que é bom, e tem coisa que é sintética que é boa também, tá bom? Professor, Fala, posso professor. aproveitar o que você está falando aí perfeitamente? A gente cometeu aqui uma pequena falha, já vou me desculpando aqui. Eu vou ler da maneira que está aparecendo aqui para mim nos caracteres, professor Onoframari. Escreveu assim: não tem objetivo na aula de hoje? Na verdade tem, é que a gente esqueceu de colocar o slide, mas é justamente esse que o Joel acabou de falar. O objetivo dessa aula é a gente diferenciar os materiais sintéticos dos naturais
E também levar o aluno a perceber que não é porque é natural que necessariamente faz bem e não é porque é sintético que necessariamente faz bem. A gente tem que ter um critério de avaliação. Tá certo? Não sei se o professor Ediel quer comentar alguma coisa também a respeito do objetivo. Né, professor? Perfeito, professor Magno, perfeito. Mas desculpa, né? A gente se desculpa aí que realmente ficou faltando esse slidezinho lá no começo. Desculpa. Eu acho que vai ter algumas aulas minhas, já que já subiram, que vai ter essa falha aí. Tá bom? Que eu observei depois, mas aí a gente faz a correção na hora aqui. Se a gente não fizer, vocês cobrem da gente. Não tem problema. E aí a gente completa sem problema, né, Ed? Sim. Porque aqui nós estamos, né, gente, essas aulas a gente prepara, e assim, a gente prepara com muita antecedência. Isso é bom por um lado e é ruim por outro. Porque quando a gente vem aqui dar essa aula, a gente já está pensando numa aula que a gente preparou para daqui 15, 20 dias. Tá bom? Então, assim, aí às vezes acontecem essas coisinhas mesmo, tá? Desculpa. Tá? E aí fui eu que preparei essa aula, peço aqui minhas desculpas, mas o professor Magno já perfeitamente corrigiu aí o meu erro, tá bom? Então, só para a gente ver aí a resposta, né, que não é a melhor resposta, mas da pergunta que foi feita ali no chat, tá bom? O salgueiro chorão possui naturalmente o ácido salicílico, então é o princípio ativo que é encontrado lá no salgueiro. Isso é natural, tá bom? E a indústria, a partir desta substância, criou o ácido acetil salicílico. Tá bom? Então foi o que eu falei, né? Entendeu aí o professor que tinha pedido aí o objetivo desta pergunta? Então a ideia era primeiro você perceber isso, que muita coisa que a gente julga artificial não é tão artificial assim. Né? Sofreu ali alguma mudança no laboratório, né? Mas acho que a ideia, primeiro, é lógico, da indústria é lucrar, é ganhar dinheiro. Né? Nós não estamos aqui sendo ingênuos, eu acho que todo mundo sabe, até porque o dinheiro é o que move o mundo. Não adianta eu vir aqui falar, né? Ah, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, mas sem grana não rola. Então a indústria ela modificou, primeiro, porque deve ser mais lucrativo, deve melhorar a produção, e segundo, às vezes, porque há algum efeito colateral ali que se percebeu com essa mudança melhoraria. Tá bom? É uma possibilidade. Bom, então falamos aí um pouquinho sobre o que é sintético e o que não é sintético, e a gente tem que tomar cuidado com esse discurso, isso é natural, é bom, isso não é natural, é ruim. Não quer dizer que tudo que não é natural é bom, e nem que tudo que é natural é ruim. Tá? O que quer dizer que a gente tem que tomar cuidado, tem que pesquisar, né? Não pode simplesmente achar, é assim, é essa. Não, tem que pesquisar, tem que ler várias fontes, né? Gente, rede social, ó, legal. Tá? Assim, quem já me procurou na rede social já me achou, né? Claro que não, porque eu não tenho, tá? Não gosto. Não condeno quem tem, mas eu não tenho, não gosto, problema meu. Tá? Agora, assim, se você tem, rede social não é fonte confiável para nada. Para nada. Você gosta da rede social, viu um assunto interessante, vai pesquisar fora da rede social. Pega um artigo científico sobre o tema, pega outro artigo científico sobre o tema, pega vários artigos científicos contra e a favor, e aí você forma a sua opinião. Tá bom? Opinião pronta, gente. É quem tem preguiça de pensar, né? Lá onde eu moro, né? No bairro onde eu moro, que é uma quebradona assim, o pessoal fala que é piolho, né? Quem vai pela cabeça dos outros é piolho. Então não seja piolho, tá bom? Cria a sua opinião. Para você criar a sua opinião, você tem que pesquisar. Não tem outro jeito. Pesquisa. Tá bom? E se você achar alguma rede social minha aí, deleta que é fake, tá bom? Eu não tenho. Tudo bem? Pois bem. Alguma coisa aí, professor? Não, a professora agradeceu aqui em tempo. Obrigado, professores, vocês são muito bons. A gente está aqui justamente pelo que eu falei lá no começo, né? A nossa função aqui é dar apoio para vocês. E a gente depende muito das observações que vocês fazem para a aula ficar boa para os nossos alunos. Né? Eu tomo até essa liberdade, eu e o Ed, né, de compartilhar os alunos aí, sabendo que eles são seus alunos. Mas a gente compartilha com carinho, né, Ed? Sim, nossa, aliás, né, é a nossa meta de vida, né, gente? Eu dei aula no PEI por 7 anos, no programa Ensino Integral. E toda a minha primeira aula, eu fazia questão de falar para eles, gente, o motivo da gente estar aqui é vocês. Não existe escola sem aluno, né? Entendeu? O professor faltou, os caras colocam outro, não sei o quê, o diretor não foi, a escola funciona, mas sem aluno não tem escola. Tá? Então, o nosso objetivo é atingir o aluno, é atingir o educando.
A gente tenta aqui fazer isso e com muito carinho, tá, gente? A gente sabe das críticas, a gente aqui não é alienado, não. A gente sabe das críticas, a gente sabe que não é um trabalho perfeito e tal. Mas, olha, eu garanto para vocês que aqui tem corpo, alma, tem sangue, tá bom? Bom, mais uma perguntinha aí para vocês. O que é um produto biodegradável? 2 minutinhos, vamos recordar isso aí. Professora Elaine trouxe aí a participação, produto natural que é degradado na natureza. Aí tem algumas observações aqui para ir complementando, como sempre, né, professor? Construindo aí uma ideia comum. A Giovana, aluna, escreveu, produto que não causa dano na natureza. Ah, que sonho esse, né? Que a gente pudesse não ter, é né? isso, mas tudo bem, tá valendo, viu, Giovana? Tá valendo. Parabéns aí pela. Como eu disse, a gente está construindo aí uma coisa bem geralzona, né? Eu falei, infelizmente não é isso, não pela sua resposta, é porque o nosso sonho é que tivesse produtos que não causassem mal à natureza, mas infelizmente não é assim, tá bom? E, sobretudo, tivesse essa preocupação na produção, né? Na produção dos materiais. A professora Irene trouxe assim, ó, dose e quantidade determinada de uma substância é a chave para se acertar. Professora Célia colocou que podem ser decompostos por micro-organismos. Oba! É o que a gente queria, né, Ed? Isso aí, perfeito. Professora Pro Hernani escreveu, decompõe facilmente. Também, a gente queria essa também. Isso. Tomara que tenha sido o aluno, que aí a gente tem certeza que está conseguindo, né, fazer aquele trabalho. Produto de fácil degradação do ambiente, colocou o Júlio César aqui também, professor. E por aí vai. Vou ler mais uma de aluno aqui, Ed. Ó, é um produto que decompõe facilmente na natureza, sem prejuízo desta. E eu tinha separado mais alguma aqui, todos nessa linha, né, de que vai se decompondo e tal. Professora Aline, achei, ó, produto que degrada mais rápido na natureza. Essa também é o que a gente queria, né, Ed? Boa. Isso é boa, porque assim, né, gente? A gente tem, eu falei de novo, a ciência ela vive de classificar coisas. O ser humano é assim, gosta de classificar, né? Se você olhar lá no seu guarda-roupa, né, a gente gosta de classificar, separa a blusa branca da blusa que tem estampa, né, calça jeans de calça não sei o que lá. Então a gente gosta de classificar coisas e organizar, etc e tal. Então a gente colocou esse termo aí, biodegradável, tá? Mas, né, a professora falou muito bem, é o que
se degrada mais rapidamente. E aí tem a questão do bio, tá bom? Bio em grego quer dizer vida. Ó, eu dei até uma respostinha de novo, né? Falando que não é a melhor resposta, tá, gente? Não é porque eu estou aqui como professor quer dizer que a minha resposta é melhor do que a de qualquer um, e não é mesmo, tá bom? Mas está aqui uma respostinha, porque alguns professores pediram para colocar um slidezinho com a resposta. Então tá aí, ó. Então, bio é vida, tá bom? E degradável é aquilo que se desmancha, né? Então, ou seja, significa algo que pode ser desmanchado por um ser vivo, tá bom? É um produto que sofre a ação dos decompositores, que são alguns fungos e bactérias presentes no ambiente. Então, né, a gente às vezes estuda lá cadeia alimentar, teia alimentar. Eu não sei se os meninos do sexto ano já viram isso antes, né, em anos anteriores e tal, mas aí você vai ter lá os decompositores, que são fungos e bactérias. Então, quando ele consegue decompor alguma coisa, né, e essa coisa, seja ela sintética ou não, a gente fala que ela é biodegradável, ou seja, tem uma vida que consegue degradar aquilo, basicamente. E aí a professora colocou muito bem, porque degrada mais rapidamente, mas não quer dizer que não fica por um tempo ali, também às vezes causando sujeira, poluição, etc. Né? Então o ideal, eu acho que seria se nós conseguíssemos cada vez mais reciclar, o máximo possível, reutilizar. Tá bom, gente? Eu sou de uma época, né? Não sei se vocês percebem assim, o meu pelo aqui, né? Meu cabelo, minha barba meio dálmata, assim, né? Meio branco, meio preto e tal. E por que isso? Minha idade, né? Eu sou de uma época que eu ia com a minha avó no mercado e a gente comprava as coisas a granel. Ela ia lá com uma garrafa e comprava óleo, o cara bombeava lá o óleo. Né? Tem o seu lado ruim, que é a questão da higiene, que é sempre duvidosa. Mas tem o seu lado bom, que não gerava embalagem. Né? Hoje, o que está poluindo o mundo aí? Embalagem. Né? Basicamente, embalagem. Que tipo de embalagem? Ó, dá uma olhadinha aí na imagem. Embalagem de plástico. Muito plástico. Tá bom? E aí a gente colocou até uma estação aí de extração de petróleo aí, né, do lado, né? Por que será, né, que a gente colocou? Então você tem aí essa imagem aí, o professor Magno já tinha utilizado, né? Eu achei bem bacana, deixei, porque se a gente vai falar de poluição, né, Magno? Tem como a gente não falar de plástico. Gente, plástico é uma coisa que dá para fazer tanta coisa com ele e a gente joga no rio. Né? E aí você vai andando ali, igual eu que estou aqui na cidade de São Paulo, você vai andando na Marginal Tietê, lá e você vê garrafas e garrafas boiando no rio Tietê. Né? Então a gente joga no rio, porque o rio vai levar para algum lugar que é longe da minha casa. A gente tem que lembrar sempre assim, que o lixo, gente, é a gente que produz. Então a gente é responsável por ele. Tá bom? Mas é complicado, né? E aí eu quero saber rapidinho, ó, um minutinho. Qual é a relação entre o plástico e o petróleo? Olha que nome diferente, Tairane escreveu petróleo, o plástico é feito do petróleo, muito bem, Tairane, que legal, né, professora? É aluna, ela acessou direto aqui. Aí a professora Elaine também colocou, logo em seguida, que o plástico é um derivado de petróleo, eles sacaram, mas você deu spoiler também, né, Edson? Você colocou a plataforma ali, o pessoal sacou, está todo mundo ligado na aula, parabéns aí a todos. E todos foram nessa ordem, tem resposta como sempre. Tem aquelas mais completas, né? A professora Áurea colocou assim, o plástico é feito com polietileno, que é derivado do petróleo. Os plásticos são resinas, né? Uhum. Os plásticos são originados das resinas, derivadas do petróleo, colocou o Diego aqui, o professor Diego, muito bem.
Alguém aqui perdão, eu enviei errado, foi a Giovana, mas eu não vi, Giovana, o que você enviou. Envia de novo a resposta, então. A aluna Vitória respondeu: o plástico vem do petróleo, disse a professora Deia. É a segunda participação. Eu tinha perdido a primeira, mas eu peguei a segunda, viu, professora Deia? Da aluninha aí que está respondendo, tudo bonito. Muito bem, professor, muito obrigado. E obrigado a vocês, né, pela participação. Continuem participando. Se você não está conseguindo acessar o chat, manda para o seu professor aí no chat da escola, que ele manda para a gente aqui. Tá bom? A gente está trabalhando aí nessa parceragem aí. Então, a respostinha, né, a minha respostinha, que não necessariamente é a melhor, está aí. Ó. O plástico vem das resinas derivadas do petróleo, pertence ao grupo dos polímeros. Né? O que é polímero? São coisas feitas de um monte de molécula igual. Tá bom? Muito bem, basicamente é isso. Vocês vão ver mais sobre polímero quando vocês forem avançando aí nos seus estudos, tá bom? Para terminar, uma perguntinha aí, ó, 2 minutinhos também, porque está acabando aí, né? E o plástico, ele é biodegradável ou não? 2 minutinhos. Essa que é a questão, né, Joel? Porque você pergunta dessa forma, aí o pessoal vem em peso escrevendo que não é biodegradável de acordo com aquela classificação que a gente tem, né, que é meio senso comum também. Mas analisando com um pouco mais de cuidado, a gente tem aí a Michelle escreveu alguns sim. Eu peguei uma legal aqui, ó, a professora Lourdes também escreveu alguns sim. Mas eu tenho algumas observações que são bacanas. Eu torço para ser que o professor tenha reproduzido o que os alunos colocaram no chat, né? E alguns, ou algum aluno, né? Sim, porém leva muito tempo. É o que a gente estava esperando, sim, né? Lembra disso? Sim, também. Olha só, gente, eu tenho uma respostinha aí, né, que eu vou colocar para vocês verem como a gente classifica as coisas, mas tem que tomar cuidado, porque a tecnologia continua girando. Tá? A ciência continua pesquisando. Então tá aí, ó. Pesquisas apontam que esse fungo, olha aí, um bichinho microscópico aí, né? Na verdade não é um bichinho, é um fungo, né? Microscópico, ó. Pode degradar alguns tipos de plástico. Entretanto, consideramos que o plástico não é biodegradável, pois, apesar dessa descoberta recente, não há evidências de sua degradação na natureza. A quantidade de plástico produzido é muito grande e, por isso, devemos sim fazer uso consciente, descarte correto, visando a reciclagem. Meus queridos, eu vou aqui ler rapidinho minha sistematização, terminar essa aula, já agradecendo a presença de todos, tá bom? Então, ó, material sintético, são modificados pelo homem para poder utilizar e não são usados da forma que são extraídos diretamente da natureza. E o natural pode ser extraído da forma que é extraído, tirado da natureza, pode ser utilizado. Tá bom? Eu fico por aqui e o professor Magno vai dar aí as considerações finais. Um abraço. Só lembrar aquele velho recado que a gente sempre tem, agradecer a vocês e escrever aí, participar, escrevendo o que você achou aí da nossa aula, né, pelo QR Code ou acessando aí pelo link, tá bom? A gente vai ficando por aqui, até mais.